Esse programa é uma produção Código 137. Olá, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. A gente está reunido aqui para falar sobre zine, entender o que é zine, de onde vem, como é que faz. Estamos aqui reunidos eu, Magdiel, do Código 137, Raquel. Eu, também do Código 137, a co-host desse programa. Isso, e eu convidei Carla Duarte, que eu sempre perturbo há anos, convidando pra coisa e ela sempre vem. Oi, Carla. Oi, gente, boa noite. Ou boa tarde, bom dia. Bom momento aí pra quem estiver ouvindo. E chamei também Shlobis e Mari, que são duas irmãs que fazem zine também, fazem arte, fazem vídeo, fazem um monte de coisa. Boa noite, eu sou o Shlobis. Olá, eu sou Mari. E a gente faz vídeo, arte, zine, desenho e tudo mais. E aí, hoje vamos falar sobre a zine. Carla tinha o blog Cabeça Tédio, quem quiser dar uma conferida, que aborda rock feito por mulheres. E aí tem vários conteúdos relacionados e todo um material sobre zine muito bom. E sobre coisas que a gente vai falar aqui. Eu acho que pode citar o blog enquanto um registro, tem bastante conteúdo. Não tá mais ativo, né? Mas o material tá todo disponível online. A Shlobis e Mari tem o selo Malemolência, que é o selo especificamente de zines, dentro de várias coisas que vocês fazem, né? Sim, para separar, né, das nossas produções artísticas, a gente criou o selo Malemolência há um tempão atrás já. E aí a gente conseguiu categorizar, né, junto com o selo, as produções de zine, especificamente, e adesivo. Vamos começar já aqui tentando entender, dando um geral no que é zine. Bom, o meu entendimento de zine, né, é que é uma autopublicação, né, é algo que a própria pessoa publica de forma independente e que pode ser feito por qualquer pessoa, né? É muito mais uma mídia, uma possibilidade de você criar alguma coisa do que qualquer outra coisa. Então, assim, é um formato, né, que permite ser explorado e pensado de acordo com a criatividade de cada um. Então, ele pode ser digital, ele pode ser em papel, né, para poder ficar mais claro para quem não conhece, né, em papel é como se fosse uma revista, várias folhas dobradas ao meio e você tem um livreto, uma estrutura de livreto e você vai preencher, né, com o conteúdo que você quiser. Pode ser poesia, desenho, entrevistas, textos, colagens. E a história dele, né, historicamente é uma revista feita por fãs, né, que desde que foi criado foi se tornando outras coisas. Mas desde a origem dele, ele tem esse conceito de atender uma demanda de criação de fãs, ficção científica principalmente, né, e que vão remixar essas histórias de sci-fi que eles liam em pequenas revistas mais baratas, mais acessíveis. Bom, eu acho que é uma forma de explicar o que é esse formato, né? Trazendo para a atualidade, hoje em dia a gente está gravando esse podcast para explicar, para falar para as pessoas sobre zine, porque a gente quer divulgar, quer que as pessoas entendam, saibam também o que é, e a gente faz isso através da internet. Quando o zine surgiu, no metade do século XX, eu acho, por ali, sem internet, sem nada, a forma de disponibilizar as informações, os conteúdos a respeito do, como Carla falou, né, do meio da literatura, né, de ficção científica, no meio da música, no meio do que estava rolando, era o zine, né, que era uma opção mais barata e tudo. Hoje em dia, a gente tem a internet. E mesmo hoje em dia, que a gente tem as mídias sociais e tudo mais, e dá para fazer zine online também, mas se para quem frequenta os meios de música alternativa, de evento de arte alternativo, sempre vai ter zine impressa também. Acho que ainda é uma mídia muito presente nesse meio. Também porque ela é muito fácil de difundir, né? De espalhar, de imprimir rápido, é uma coisa prática e fácil de fazer. Eu acho que o interessante das zines é que elas podem tanto ser mais parecidas com
as suas origens, né, que é no Xerox, que é na base da alta reprodutibilidade, quanto também pode ser em quantidades reduzidas por conta do material ou da forma que se faz, né? Porque você pode fazer cada uma à mão, por exemplo, aí vai ser difícil de você fazer 300 à mão versus você fazer xerocopiadas, né? Então, apesar dela ter essa origem, ela foi se desenvolvendo para outras questões também, que não são só o campo da música, por exemplo, ou até o campo das artes mais nicho, assim, sabe? Eu acho que a Zine expande para muitos espaços, assim, que é uma grande liberdade de criar, sabe? Sim. Você pode fazer várias coisas. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu acredito, das nossas próprias produções, mas eu fiz várias zines que eram só coletâneas de desenhos aleatórios que eu fiz no meio da aula. Deu 2 zines, né? Que o nome era Procrastinação Desenhada. E o que eu fiz, eu não produzi nada de novo para fazer a zine, eu só peguei os desenhos que eu tinha feito e deu uma coletânea massa. Porque no geral, né, não tem regra para fazer zine. Você quer mostrar alguma coisa, informar alguma coisa, você bota no papel, faz no formato que você quiser e distribui da forma que você quiser também, cobrando ou distribuindo. Tanto que no meu entender, assim, eu vejo panfleto informativo é que é difícil entender propaganda enquanto zine. Mas, para dar um exemplo, assim, panfleto informativo sobre algum curso, alguma coisa que o pessoal entrega na rua impresso, pode ser considerado uma zine? Assim, é mais uma pergunta. Então, eu acho que talvez mais pelo formato, assim, porque formato físico, né? Porque se trata mais do objetivo, né? Qual é o objetivo que as pessoas faziam fanzine lá nas antigas? Era de disseminar informação e criar um tipo de comunidade, né? Um tipo de meio de comunicação entre essas pessoas que se interessam por esse mesmo assunto. Então, por mais que a gente possa compartilhar os meios, tipo impressão e dobradura para fazer página, a informação que contém ali tem um objetivo diferente. Então, quando a pessoa está entregando na rua uma propaganda, é marketing, né? Mas seria diferente se tivesse lá eu entregando as minhas zines de graça para as pessoas e elas iam receber de uma maneira como se recebe um panfleto, que não é como se recebe um meio artístico, né? Tipo, porque dentro de uma zine pode ter uma poesia, uma fotografia, entrevistas. Outra coisa, né, velho, o panfleto, ele é utilizado como uma coisa mais interativa para você mostrar um produto. A zine é o próprio produto. Isso. Então, se você fosse dar de graça uma zine para alguém no meio da rua, você já estaria dando o produto final. Você não, a menos que você queira fazer essa ideia, né, de você querer uma propaganda dentro do produto. É igual muitas revistas, né? Afinal, a palavra zine vem de magazine, revista. Então, a sua revistinha pode ter propagandas nela também, mas acho que, voltando à pergunta, né, se trata mais do objetivo e do conteúdo mesmo, assim. Sim. Que tem mais a ver com artes do que só com propaganda e marketing, né? Que seria os panfletos. Então, tentando entender mais enquanto definição, assim, zine seria não necessariamente esse formato, porque a gente acabou de debater aqui a respeito de panfleto, né, propaganda, que pode ter o formato de zine, mas no caso não seria zine, mas o que se encaixa dentro desse formato e tem a intenção de divulgar arte ou informação sobre, não sei, sobre algo científico, né? Porque também tem zine científica e não seria arte. Tudo é tipo o formato de revistinha, de dobrar papel e passar informação, é chamado de zine. Mas o que a gente chama normalmente, quando a gente se refere ao grupo de pessoas que vende zine, lá dentro não tem pessoas que estão vendendo coisas científicas, tem mais coisas artísticas mesmo. Ou de música, ou de fã. Eu digo coisa científica, por exemplo, informação política. Mas eu também eu fiquei me perguntando muito no formato livreto. Por exemplo, um cartão de aniversário é uma zine. Um convite para um casamento é uma zine.
É tipo, qual é o objetivo que você fez aquele livreto para convidar você para minha festa, para você ficar feliz porque eu tô te desejando feliz aniversário, feliz Natal, ou para que você veja o meu quadrinho. Então tem uma diferença, assim, tipo, é uma publicação independente, a zine, né, como a Carla tinha falado, de você querer expor alguma coisa para outra pessoa, não é para terceiros, que é tipo um convite para uma festa, um convite para o meu churrasco, sabe? Para minha loja. Ou para a minha loja, que é um panfleto. É mais uma produção, é o item, ele não serve para outra coisa, tipo, Exato. via para outra coisa. Ele já é o produto, ele já é o que você quer fazer. Isso eu achei interessante, essa E no caso do panfleto, independente do formato, eu acho que ele já entra mais numa categoria de produção gráfica editorial, né? Ela não, o panfleto ele não é feito pela galera, tipo, é o panfleto de uma loja. Ele não é feito pela galera da loja. Eles foram encomendados para uma gráfica, teve todo um processo de produção mais industrializada, digamos assim. E a zine tem a questão de ser um negócio artesanal, né? Um negócio autoproduzido. Né? Até que ponto que se torna uma coisa industrial? Tipo, se a pessoa mandar imprimir a zine dela numa grande gráfica para fazer um grande volume, ela deixa de ser uma zine? Uma autoprodução, né? Acho que não. O que eu fiquei pensando sobre o que vocês estavam falando, que a gente está tentando entender qual é a função do zine, né? A função dele por ele mesmo. Porque a gente está diferenciando o fanzine da revista, o fanzine do panfleto. E pode ser uma brisa, mas eu acho que a grande função do fanzine é não ter função. Ele é um fim em si mesmo. Ele atende às próprias necessidades. Então, não importa a necessidade, se é música, se é arte, se é livro, se é divulgar uma fanfic, ele vai atender ao objetivo do criador, né? E normalmente não é um fim rentável, mercadológico, pode ser, mas ele não é via de regra, um produto tão comercial. Ele é muito mais um produto absolutamente criativo, que pode ou não ter características comerciais. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, eu gostei muito dessa descrição. Também gostei muito. Porque eu acho que uma das partes mais legais do zine é que é troca. É troca entre pessoas que fazem e colecionam e conhecem de zine, sabe? Sim. Então, acaba sendo uma coisa mais íntima, sabe? Eu amo. Exato. E tem muito a ver também com a própria comunidade que faz, né? Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela começou a fazer fanzines e colocar tecido dentro dele. Tinha, por exemplo, uma imagem, uma foto da Frida Kahlo, e por cima ela costurava ou colava um pedaço de tecido. E aí esse fanzine ganhava uma experiência sensorial. E a partir do momento que eu vi ela fazendo, colocando esse tecido, eu comecei a colocar alguma outra coisa de textura também, porque eu achei que era uma experiência muito legal. Então, o fanzine, enquanto objeto, ele conversa com outros fanzines e com a própria comunidade dele, né? Pode ser, justamente por ser uma produção independente, não ser uma parada de uma editora que tem que ser multiplicado com facilidade e vender, você pode fazer o que você quiser com tecido, com plástico, o formato que você quiser, não precisa ser um panfleto. É uma infinidade de possibilidades, assim. Eu acho muito massa a zine de tecido. Já vi algumas vezes. É uma fofura, cativante. Quando a gente vai nas feiras e vê o trabalho dos nossos colegas, a gente vê o quanto que dá para pensar fora da caixa, ou melhor dizendo, fora da revistinha, né? Eu já vi zine em formato de caixinha de fósforo, eu já vi zine que tinha dobraduras de papel que era difícil de colocar de volta porque era muito elaborada, quase um origami. É tão próprio, né? Que fica único, sabe? Então, publicação independente, talvez não de publicar, talvez produção independente poderia ser um pouquinho melhor.
Não sei. Tem que publicar pra gente pensando. ver, ué. Porque, por exemplo, a Zine que você falou do exemplo da caixinha de fósforo, não é uma publicação. Mas é Mas ele independente. estava numa feira. É isso, quando a gente se trata de publicação, por exemplo, na Feira Dente, que tem aqui no Distrito Federal, tem uma definição de zine que se trata, que é uma publicação impressa. Isso aí é justamente para poder abrir o espaço do que significa a zine, mais, além dos seus formatos originais, né, que a gente tá aqui discutindo. E isso é muito legal. Então, outra zine que eu lembro agora, que era escritas, tipo, poesias, em seda de enrolar cigarro. Então, a cada seda que você tirava do pacotinho para enrolar seu cigarrinho, tinha lá uma poesia escrita. Então, se você considerasse zine no formato de revistinha apenas, que pode ser impresso dessa maneira, você não poderia levar em consideração essas duas que eu dei de exemplo, né? Infelizmente, eu não lembro o nome dos autores. Então, eu acredito que a gente não consegue chegar numa definição em si, mas também não é legal ter uma definição. O legal é ter uma ideia e você querer fazer o que você quiser no formato que você quiser, né? É a criatividade. Para dar dimensão da parte histórica do fanzine, eu recomendo a leitura do texto Final de Semana Riot Girl, Garotas Veneno. É um texto que foi escrito por uma mulher chamada Sophie Ray, que eu traduzi há alguns anos. Uma pessoa, eu não sei como ela se identifica, e anos atrás eu entendi que ela era uma mulher, enfim, só fazendo essa observação. Bom, no texto ela conta, ela é uma mulher estadunidense, e ela compartilha como foi visitar os arquivos Riot Girl na biblioteca Face. O que é esse arquivo Riot Girl? A Kathleen Hanna, que é a vocalista do Bikini Kill, ela doou a coleção dela de fanzines originais, os zines que ela produzia do Bikini Kill e outros, para a universidade. Então, uma vez que você está lá na Universidade de Nova York, você pode pedir para visitar os arquivos Riot Girl, e aí você vai manusear os originais e vai poder ler esse material, né? Então, assim, eu acho que é uma forma muito, muito bonita da gente entender a parte, essa questão da materialidade do fanzine e de como ele é um objeto histórico também, porque ele acaba marcando uma geração, né? Então, assim, se você está falando de Bikini Kill, de Team Trash e de outras bandas Riot Girl dos anos 90, você automaticamente está falando também do que elas produziram enquanto fanzine, enquanto zineiras, porque o Riot Girl se apropriou muito do zine enquanto um formato para poder divulgar as próprias ideias, que era basicamente falar que o punk era um espaço para todos, e que as mulheres tinham que ir para frente, tinham que pegar o microfone, tinham que fazer suas próprias coisas para poder estimular que elas criassem, para até ser um contraponto com aquela dominância de homens escrotos que marcaram e marcam, né, o punk e o hardcore. Então, assim, esse texto é um texto super legal para você ter essa dimensão de o que é essa parte histórica do fanzine. A gente já pincelou um pouquinho, as meninas já falaram um pouquinho sobre história, né? O pessoal que começou a fazer porque queria compartilhar informação sobre música, compartilhar informação e contos de ficção científica. Então a gente já pode ir para o tópico de dizer por que a gente está falando disso, né? Por qual a importância da zine, né? Por que é importante, por que a gente faz, por que a gente quer falar sobre isso. Acho que a melhor forma para eu começar a falar por que o zine é importante é voltar sobre como eu comecei a fazer, porque vai ter relação com essa importância, né? Bom, eu comecei a fazer fanzines na adolescência, dentro do rolê punk hardcore, para poder apreender o que eu estava vivendo, para poder colocar dimensão de criatividade na minha rotina, para poder conversar sobre punk hardcore com outras garotas, porque era difícil conversar sobre isso na minha cidade. Eu sou do interior de Barra Mansa. Tinham pessoas que ouviam, né,
esse tipo de música, mas ao mesmo tempo não necessariamente eram as pessoas que eu tinha mais afinidade para falar sobre o rolê, né? Então eu comecei a falar sobre as bandas que eu ouvia, as coisas que eu gostava, a falar sobre feminismo e questões de gênero, e comecei a trocar esses fanzines com outras pessoas. Eu fazia ele de papel, mandava para o correio para uma pessoa, a pessoa abria, lia e mandava o zine dela. E aí a gente vai construindo uma rede, né? Que é uma característica que o fanzine tem e que produtos publicitários, produtos editoriais não têm, né? Que em torno do fanzine se cria uma comunidade de pessoas que leem, fazem e trocam informação sobre isso. Então, por que é importante, né? A minha fala vai partir desse local que eu vivi, né? Que foi o punk hardcore e Riot Grrrl, né? Então, assim, dentro da minha experiência, eu consigo compartilhar com vocês que o fanzine é importante porque ele fortaleceu o sentimento de comunidade, de fazer parte de um grupo de fãs de punk, de hardcore, de Riot Grrrl, porque o fanzine ele aproximou pessoas, né? Se eu troco, por exemplo, um fanzine com uma pessoa de Salvador, eu posso me tornar mais próxima dessa pessoa, e na minha vida isso foi uma realidade. Eu trocava fanzines. Em um dado momento eu viajei para Salvador, ajudei a organizar um festival, me tornei amiga da minha amiga, da Iris, por conta do fanzine, né? Então, assim, ele aproxima pessoas. O fanzine, ele registra o que é produzido numa época, né? Ele é um registro material e histórico de algum período que a gente viveu. Por exemplo, nos anos 90, a gente tinha o Caustic Zine, que era um zine feito sobre bandas anarcopunks, com vocal de mulher, por exemplo. Mais pra frente, a gente tem o Vida Simples Fanzine, que era feito pelo vocalista do Coligueri, e que vai falar sobre veganismo e libertação animal, principalmente em Curitiba. E aí o que eu quero dizer é que a gente consegue, através do fanzine, dar dimensão de coisas que foram feitas por um grupo que não é socialmente organizado, que não detém os meios de produção para falar de si mesmo, né? A gente não é a Globo para poder falar sobre Bikini Kill, sobre Dominatrix, sobre Charlotte matou um cara. Então a gente se organiza através dos fanzines para poder registrar o que é produzido, né? O fanzine é importante também porque ele permite que novos projetos acontecessem, né? Ele se tornou referência na própria comunidade e permite também a divulgação de anti-música para mais pessoas. Muitas bandas que eu ouvia na adolescência e bandas que eu ouço até hoje, eu conheci através dos fanzines, e aí é realmente uma característica histórica da minha geração. A gente não conhecia as músicas pelo Spotify, não existia Spotify, né? Ali na virada dos 90 para o 2000, a gente tinha que, por exemplo, baixar música no Kazaa, sábado, depois das 14 horas, que era o horário que a conexão com a internet ficava mais barata e que a gente não ocupava o telefone, né? Porque antigamente a gente não conseguia usar o telefone se a gente estava conectado na internet. Então eu entendo que o fanzine, esse objeto, essa coisa que conecta e que divulga e que é super democrática, né? Porque uma vez que está na sua mão, você consegue, desculpa, ler, reproduzir, compartilhar, dar para outra pessoa, e ele se torna uma parte dentro dessa comunidade punk hardcore Riot Grrrl, né? E aí, falando de música, tu tava falando, eu tava pensando assim, tipo, hoje em dia a gente tem o Spotify, a gente tem outras plataformas de streaming, mas aí como é que a gente descobre? Porque a gente não vai viver das recomendações que as plataformas dão pra gente, tá ligado? Então, se a gente quiser ouvir uma parada mais alternativa, mais underground, a gente não tem como chegar nisso pelas plataformas de mainstream. Então, aí a Zine continua tendo essa importância nesse sentido, mesmo a gente tendo tanto acesso
como tem hoje em dia. E no caso de hoje em dia, indo para outro formato, né? Por exemplo, o blog da Carla é uma zine. Vários outros blogs que tem esse intuito de divulgar bandas undergrounds e tudo, coisa que não chega na gente pela grande mídia, muitos se consideram zine também, porque tem assim, essa intenção, né? No caso, não é mídia impressa, é outra mídia, mas acredito que cumpra a mesma função. Não só em relação à música, mas em relação artística também. O Instagram, por exemplo, é uma rede social, mas aí ele pode cumprir essa função também, não o Instagram em si, mas sei lá, o perfil de alguma pessoa, nossos stories quando a gente divulga a outros artistas, né? Achei muito interessante que você falou que os stories pode ser um tipo de zine para difundar a arte dos seus amigos, compartilhar em massa, porque o Magiel faz isso muito, eu acho isso muito massa. Porque eu descobri vários artistas muito legais nos seus stories, eu agradeço. E são tipo zines temporárias, de 24 horas, né, das redes sociais. E, muito interessante, muito massa. O trabalho da Carla, o site da Carla é uma zine, achei isso doido também. É muito legal mesmo. Eu acho que, no fim das contas, a zine é uma solução para a necessidade de ver como publicação física ou digital coisas que você tem vontade de ver. Porque como a gente está falando aqui que a gente não é a grande mídia, a gente não tem poder e meios de produção para colocar as nossas ideias, as nossas discussões na televisão, em grandes meios de revista, tal, jornal, a gente vai fazer o nosso próprio, seja o nicho que for, sabe? Então, a necessidade da autopublicação vem da necessidade de se ver nessas publicações, sabe? E eu acho que foi assim que eu comecei a desenhar e fazer revistinha, foi justamente para materializar coisas que eu queria ver, mas que eu não via, sabe? Além de materializar, compartilhar, sim. Que esse espaço da zine que foi que me pegou, porque eu já produzia. Eu sempre fiz quadrinhos, sempre, sempre. Mas a parada de pegar e selecionar os quadrinhos para fazer uma zine veio com a minha vontade de mostrar para outras pessoas os meus quadrinhos e a minha arte, o que eu queria mostrar. Foi nesse espaço de querer trocar uma ideia, de trocar mesmo, de interagir com as pessoas, que eu quis começar a zine. Se produzir, a gente produz, né? Foi nesse espaço, né? Muito massa de querer trocar uma ideia, produzir. É autodivulgação mesmo, assim. E como a gente faz... As nossas eram de xerox, né? Sim, E a maioria era preto e branco. sim. Fácil Então, de produzir. É fácil de produzir. Então, é, tipo, barato, sabe? É fácil de você simplesmente chegar. Inclusive, a gente, tipo, dá nossas zines de presente para várias pessoas queridas. Porque é, tipo, uma maneira da gente compartilhar as nossas próprias lombras, sabe? Tipo, as nossas zines, da minha e da Lobos, começaram bem assim mesmo, de pegando nossos desenhos que a gente já tinha e analisando nossos cadernos, nossos diários e publicando eles, sabe? Como se fosse um grande compartilhamento aí. Queria também falar com o ouvinte, quem estiver ouvindo, eu tenho a vontade de fazer, né? Falar a respeito de como fazer, se o ouvinte tiver afim e quiser divulgar alguma coisa. Só que aí é uma questão meio complexa, né? Como fazer, porque depende do que a pessoa quer divulgar e do que a pessoa tem como recurso para divulgar. Sei lá, se a pessoa não tem papel, a pessoa pode fazer um blog, pode fazer um perfil no Instagram, um perfil no Twitter. Não sei. TikTok seria zine, podia cumprir um perfil no TikTok podia cumprir a função da zine. São muitas questões complexas. São muitas questões. Eu hoje em dia tenho muito acesso à informação através de TikTok. Tem altos perfis, tipo, TikTok da pessoa que indica só filme de terror, outros que indicam só bandas de metal. Então, assim, tá nessa mesma função. Então, se tá na mesma função de fazer uma divulgação de uma parada artística, né? Então, tem
A gente pode chamar de zine ou como é que a gente faz essa relação? Porque já é outro formato completamente diferente. Da minha parte, nível pessoal, Carla, eu não considero propriamente um zine, mas jamais nego ou diminuo o valor e a relevância da divulgação feita pelo TikTok ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, de música independente, de conteúdo independente no geral, né? Mas pode ser apenas um olhar mais conservador da minha parte. E, assim, sendo bem honesta, eu não uso TikTok, e não conheço também esses perfis que falam sobre esse conteúdo de nicho, né? Mas é uma coisa legal que a internet possibilita pra gente, né? A gente consegue nichar temas em qualquer lugar. No TikTok, em e-mail com as newsletters, no Instagram, né? Com as diversas comunidades que estão lá trocando, no Facebook. E qualquer rede social que acho que a gente tiver, a gente vai conseguir nichar o conteúdo e fazer trocas relevantes, né? Eu acho que seria muito interessante se um artista fizesse algum trabalho no TikTok e chamasse de zine, porque ia fazer várias pessoas questionarem o que significa zine e gerar várias discussões legais, que é isso que a arte faz, né? Fazer as pessoas entrarem em discussões interessantes, né? De conceitos e tal. Mas, assim, eu concordo com a Carla. Mas, de novo, também, a necessidade de fazer zines e de autopublicação era justamente porque não tinha esse espaço na grande mídia, né? E aí, com a rede social, com aplicativos tipo TikTok, as pessoas... você ganha, meu Deus do céu. Exatamente, você ganha um acesso a esses nichos, de novo, a esses grupos, e aí você pode encontrar seus amigos e trocar experiências e suas fanfics, suas músicas, suas histórias. Então, ele serve uma função parecida ou igual. Então, eu entendo porque a gente chegaria nesse questionamento, mas acho que parte daí, sabe? No fim das contas, é tudo sobre comunidade mesmo e trocar ideias e divulgar suas artes. E falando, né, pegando o gancho que o Magdiel tinha falado, tipo, olha, você que tá ouvindo esse podcast agora e tá falando, velho, eu quero fazer zine, eu quero produzir, eu quero publicar. Então, velho, se você quer desenhar, desenha num papel, ou na internet, ou no computador, produza e organize de um jeito que seja no início até o final, sabe? Tipo, faça que seja um livreto ou pense num formato que você acha interessante e publique. É tipo isso. E se não for desenho, também tem. Você pode fazer entrevistas com pessoas que você acha interessante. Você pode colecionar ideias, pode colecionar informações que você acha importante. Tem várias zines que são feitas sobre segurança, por exemplo, e bota um nome, dê um nome ao seu projeto. Sim. Porque uma parte muito importante que eu percebi assim da zine era dar um nome para separar, né? Categorizar, talvez. No fim das contas é assim, o que você quer dizer? Uhum. O que você quer compartilhar com as pessoas? O que você quer divulgar das suas ideias, das suas coisas? E falar com a comunidade e entrar em contato com as outras pessoas. Porque é isso, né? Autodivulgação. E o seu ponto de vista é importante. Pai, eu não tenho nada interessante para falar. Você tem sim. Vai ter alguém que vai querer falar sobre isso. Sim, você produz, as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer e mostrar. Encontrar pessoas que querem falar sobre as coisas que você quer falar é tudo de bom. É tudo de bom. E acho que você vai encontrar esse espaço produzindo e trocando. E outra, por mais que você acabe não fazendo zine, tem TikTok, tem outras redes sociais também que servem esse propósito, né? É isso, gente. Façam, produzam, divulguem. E você vai produzir coisas que você não se orgulha. É um negócio do treino, né, gente? Vamos fazendo, vamos produzindo. E aí é bom. Só produzir já A gente começou aqui falando sobre história da zine, né, do formato e tal. E
falou-se muito de que era uma opção porque não tinham outras. E hoje em dia a gente tem, além do formato zine, diversas outras opções, diversas outras formas. Então, assim, tem muita gente usando a internet para produzir coisas que não interessam a gente, mas também tem coisas que nos interessam. Então, da mesma forma que as outras pessoas produzem coisas que nos interessam ou que não nos interessam, o que a gente produzir, independente se for no formato zine ou se for numa rede social, se for num podcast igual a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando aqui pode não interessar algumas pessoas, mas vai ter quem consuma, vai ter alguém que vai se interessar pelo que a gente está falando. Inclusive, essa questão que a Raquel falou, de olhar para uma mídia e só ver coisas que não nos interessam, me incentiva muito desde sempre a produzir um conteúdo sobre o que me interessa. Tipo, se eu olho para um espaço e não tem lá, me incentiva muito a fazer um conteúdo sobre o que eu quero para ocupar esse espaço. Você falou, Madiel, tem tudo a ver com aquele conceito do odeia a mídia, Isso. seja a mídia, né? E que é para você, quem quer que seja você, se apropriar dos meios para você dizer o que você quer, para você criar o que você deseja, porque só não existe porque você ainda não fez, né? E assim, dar vazão para essas ideias, para a criatividade, é muito bom, né? Como as meninas falaram, vai sair muita coisa, coisas que às vezes você não gosta, coisas que você gosta, mas honestamente não é sobre você gostar ou não gostar, é sobre você fazer e no processo você entender sobre você mesmo e sobre o que você está fazendo, sobre os produtos que falam com você que estão à sua volta, né? É muito sobre isso mesmo, né? A ideia do fanzine e muito associado ali a estética punk, né? A ideia do faça você mesmo é exatamente isso. Então, assim, é pegar a sua vontade e colocar a mão na prática, né? E arregaçar as mangas, como diriam pessoas mais velhas, né? Eu fiz um podcast sobre zine em 2016, tinha um tópico de maiores dificuldades, era muito relacionado ao impresso, né? A você ter acesso ao material e tudo, mas hoje em dia, por exemplo, se você que está ouvindo o podcast, então você tem acesso à internet. Então, no caso, eu queria parafrasear você que a dificuldade não está mais no acesso à mídia, né? E a dificuldade em fazer zine agora está em acreditar em si mesmo, né? Acreditar que tem relevância. Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? Porque, assim, hoje em dia, você, por exemplo, não sei desenhar e também não quero aprender. Ok, você pode convidar as meninas do selo Malemolência para contribuir para o seu zine com desenho. Ou você pode pegar algum desenho na internet e criar a partir dele, transformar a partir dele. Não estou falando para você alterar a criação de outra pessoa, não, gente. Mas estou falando assim, para você dialogar com aquela arte, criar, fazer uma colagem, né? Não só a colagem literalmente do recorta e cola do papel, mas colagem de ideias, colagem de conceitos, né? Então, assim, não tem necessariamente uma coisa que impeça alguém de fazer esse fanzine, a não ser a própria segurança de que, ok, minha voz importa, eu vou fazer, essa ideia é legal, né? Que é o nosso próprio, a gente calar o nosso auto-julgador, né? Aquela voz que fica sabotando a gente, né? Acho que o mais difícil hoje em fazer zine é isso, né? Exceto, isso assim, é uma perspectiva triste, melancólica, óbvio, mas assim, eu acho que ela é real e também não vai falar com todo mundo. Vai ter gente que é empolgada e que quer produzir e que vai fazer, e para essas pessoas acho que é muito mais fluido o processo. Não vou dizer que é fácil, porque é trabalhoso, né? Trabalhar com a ideia é trabalho, e não que seja ruim, mas assim, é trabalho. Vai ter horas que você vai estar excitado, vai ter horas que você vai estar frustrado. Mas é possível hoje a gente fazer porque a gente tem muito recurso. A gente tem o Pinterest, que é uma rede social cheia de desenho. A gente tem N ferramentas, né? E aí, aprofundando mais na ferramenta, eu vou falar aqui então sobre como fazer o fanzine. Né? Você pode fazer ele todo à mão, escrever ele todo à mão, colocar os seus desenhos, colocar recortes, colocar o que você quiser.
você pode usar o Photoshop, né, para poder fazer ele inteiro ou fazer pedaços do seu fanzine. Por exemplo, você quer fazer uma capa do seu zine que é a bomba de Hiroshima com um girassol dentro. Você pode fazer essa colagem toda na mão ou toda no Photoshop. Você pode usar o Canva para fazer o seu fanzine, né? O Canva é aquele aplicativo que veio para tornar o design muito mais acessível e dar problema para os designers também, né? E lá tem um monte de recurso, tem um monte de imagens, texturas, que você pode utilizar para poder construir o que você quiser. Então, assim, a forma como você vai fazer é o digital, é a mão. Você pode fazer um vídeo fanzine também, né? Se você preferir essa mídia. Mas eu acho que assim, a grande parada é o como fazer, né? O recheio, o que vai dentro desse fanzine. Só você vai poder dizer o que você vai colocar, né? Pode ser suas poesias, pode ser suas músicas, pode ser os seus desenhos. Vai de acordo com o que você desejar. E aí, uma vez que esse conteúdo está pronto, se você está fazendo um post, perdão, um fanzine de papel, você pode imprimir, né? Dobrar e até enviar pelos correios. Olha isso, que coisa mais arcaica. Ou você pode gerar o PDF e subir no Isu, né? O Isu é uma plataforma acho que de hospedagem de revistas e materiais no geral, que você consegue ter essa sensação de que você está passando uma revista página a página, né? Então, assim, você também pode usar esses recursos que estão na internet, né? Para poder colocar o seu trabalho na rua, né? E acho que principalmente como pensar isso é consumindo outros fanzines, não tem outra maneira. Então, assim, se você está com vontade de fazer, entre em contato com as meninas do Selo Malemolência, entre em contato com os zineiros, pesquisa e compra, apoie, né? Para você poder ver como as outras pessoas fazem e aí você achar a sua voz dentro dessa galera toda que produz, né? Isso para tudo, né? Se você quer fazer algum tipo de arte, você quer, sei lá, escrever um livro, você tem que ler bastante livro, você tem que ter referência, né? E eu quero frisar de novo que a sua voz, pessoa que quer fazer zine, é muito importante. O que você for produzir é muito importante e vai ter gente que vai querer ver. Não importa o que você for fazer. É porque essa parte é que empaca muito na produção. E isso estou falando também para mim mesma. Que isso me impede de produzir. E tem um monte de gente que é apaixonada por mim e pelo meu trabalho. Incluindo eu. Às vezes eu esqueço isso. E a minha voz é importante. Aí. Incluindo o Magdiel. Eu também. E a Mari. E todos os meus amigos. Mas assim, e eu boto muita fé. Pode vir falar comigo, com a gente, pra quais são suas dúvidas sobre zine. A gente pode produzir a sua zine. Verdade. Sim. Já que você tá tão perdido, a gente pode te ajudar. É sobre procurar amigos e fazer redes de contato, gente. É assim que a gente faz zine. Mas a gente começou também justamente indo em feira de zine. Aqui no DF. E algumas pela internet. E aí depois a gente começou a participar dessas feiras. E aí a gente conheceu mais e mais pessoas. E aí a gente ficou mais inspirada para produzir. Inclusive, essa conversa toda me deixou inspirada para produzir mais zine. Sim, eu também. Que maravilha de conversa. Bem inspiradora. O legal é que é uma parada que pode ser produzida em coletivo, né? Então, tá todo mundo na instiga de fazer um negócio que tem a identidade de todo mundo que tá fazendo. Então, dá para juntar uma galera também e fazer. Que nem montar banda, né? Exato. Mas então, partindo para encerrar, quero saber se todo mundo gostaria de indicar, né? Indicar a zine. Eu queria começar indicando de formatos diferentes. Além do blog da Carla, né? O Cabeça Tédio e as produções da Maria das Lobes, né? Eu queria indicar também as zines da Fernanda Valério, também mais conhecida como Ferva, porque as zines dela são muito multimídia, ela coloca até playlist nas zines dela. Ela faz tanto impresso, ela faz inicialmente na internet, né? Mas o rolê dela é fazer impresso, e ela coloca os links na zine impressa das playlists dela, das mixtapes que ela faz, coloca texto, coloca desenho.
E queria indicar também o blog Bush Ride Notes, que é um blog da minha amiga Lívia, Carla conhece também, que é sobre música independente, música underground. Ela faz várias entrevistas, indicações. É uma zine musical em formato de blog maravilhosa também. Olha, eu vou falar aqui que uma das pessoas que mais me inspirou a produzir zine de todos os tempos, inclusive eu fiz uma oficina com essa pessoa, é a Gabu, autora de vários livros, na real, hoje em dia, mas tem algumas zines, não sei se tem ainda no site, algumas zines disponíveis, mas são produções que eu sou completamente encantada e eu recomendo demais. O nome é Love Love 6. Só colocar lá no pesquisador aí, 6 Love Love 6, você vai encontrar. Que fez o livro, por exemplo, olha o título, gente, vem comigo. Garota Siririca. Ai, um ícone, sério. Maravilhoso. Tenho pra recomendar. Além de várias outras, Sheiloka é ótimo, maravilhosa. Sheiloka também é muito maravilhosa. E, Love Love Six é incrível mesmo, também recomendo. sim, e ela esse autor, né? É uma referência real, assim, pra mim, pra conseguir entrar nesse mundo das zines, foi por eu, velho. Que me inspirou pra caramba, assim. E a Eve também, mas ela não faz mais. Eu queria indicar é o Herência, que é um fanzine sobre punk, hardcore e pop punk, feito no Brasil atualmente, impresso, enviado pelo correio, feito pelo Fernando Nandolfo, que é de Vitória, né, de Espírito Santo. É um fanzine super consistente e que eu acho que dá para a gente ter essa dimensão desse zine sobre música independente que a gente conversou mais cedo, né? Queria indicar uma coisa que não é um zine, porém tem muitas pessoas que faziam zines e que fazem isso, que são as newsletters, que são basicamente e-mails com curadoria de conteúdo, com textos ou com qualquer coisa que a pessoa faz e queira compartilhar, né? Eu acho que é uma forma muito gostosa de você ler e conversar com o texto dessa pessoa, né? É um material que não depende do algoritmo para ser entregue, desde que você seja assinante, é claro, né? E indico também os fanzines da Luísa Alves. Atualmente ela acho que não tem feito tantos, mas ela tem a Transa Edições, que é um selo que é de Volta Redonda e que produz um material super interessante e que vale a pena conferir, né? Eu acho que são essas as minhas indicações. Eu não vou fazer uma indicação especificamente, mas eu vou recomendar que as pessoas vão a feiras de arte, que vão. A gente está tendo uma reabertura ainda, né? Mas já estão rolando eventos de música alternativa, feira de arte, de artesanato. Então, em todos esses lugares onde tem artista independente trabalhando, tem zine. Então, tem muito artista que produz suas zines. Então, a minha recomendação é frequentar esses espaços e ir atrás do que a galera está produzindo. Que para achar arte não precisa ser só pela internet, né? Saia na rua, olhem para as paredes. A gente tá lá, os artistas estão nas paredes também. Sim, verdade, eu adorei isso. Com certeza, a melhor recomendação é ir nas feiras. Olha na internet lá, feira de quadrinho, de publicação independente, ou então procura ali pelos cantos, você vai encontrar alguém vendendo um livro. Com certeza. Pelo evento. Becos, vielas, te levando para o mau caminho da publicação. Muito bom, essa é a indicação. Buscar nesses ciclos, que é onde a gente Busquem encontra. conhecimento. Alguém tem mais algum adendo, assim, alguma coisa, ou dá para encerrar já? Gente, pode encerrar. Não tem muito.
Gostei também. Queria agradecer o convite, a conversa, o tempo aí. Foi da hora. E é isso, valeu. Eu queria também, ao vivo aqui, agradecer a Carla, porque tudo que ela falou que aprendeu com as zines, eu aprendi com o blog dela. Digo até hoje, assim, que Cabeça TED continua sendo meu blog Imagina. favorito, porque muitas das coisas que eu consumo até hoje, assim, muitas das minhas bandas favoritas, eu conheci por causa da Carla, numa época que não tinha Spotify, eu baixava lá. Então, obrigado. Ai, não, imagina, é um prazer, eu fico feliz. É mais uma forma da gente ver como que o fanzine e essas trocas sobre música independente aproxima a gente, né? E pô, é demais. E eu acho da hora e é isso. Eu queria divulgar aqui no site que tem lá um textinho sobre a gente, o que a gente já fez. Tá meio parado, porque a vida aconteceu. A vida. Mas lá tem, como se fosse um registro. Eu disse que o blog dela já é a Zine, então nossa, é tipo uma estante. É uma estante virtual ali. selomalemolência.weebly.com. Weebly é WEEBLY. Belezinha. Bom, o Cabeça TED, ele é um blog, né? Você, para ler, é só digitar ansia2.blogspot.com. Tem bastante conteúdo, tem anos, né? Acho que foram quase 10 anos de blog, tem bastante texto, tem discografia, tem tradução, tá tudo lá, não pretendo tirar de lá, dá pra acessar lá. Pronto, valeu galera o que tá ouvindo aí, beleza? Tchau pra galera que tá ouvindo. E é isso aí. Obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo, carinho. Amei conhecer Carla. Muito obrigada. E vejam as descrições do podcast, vão estar todos os links de indicações que foram feitas aqui e as redes sociais de todo mundo e o próprio podcast. É isso aí, valeu galera.